De volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de câncer de intestino. Várias perguntas chegaram e antes de todas as perguntas, eu queria mandar um abraço para Marta Rabelo Evangelista. Ela é tia do Pedro Antônio de Oliveira, que foi até um colega meu de jornalismo, um jornalista ótimo e um escritor fabuloso. E ela é nossa fã do programa, está sempre acompanhando e ela sugeriu um tema que é falar sobre azia. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia e está anotada a sua sugestão de azia. Vamos fazer sim, tá? Muito obrigada. Chegou até uma outra pessoa que também, é a Maria da Mercedes, lá do Barreiro de Cima. Ela disse que Dr. Bruno operou-a e disse que você é ótimo, Dr. Bruno, que gostaria muito de parabenizá-lo. Obrigado. Né? E o Charles, lá de Betim, ele pergunta o seguinte: por que encontramos tanta dificuldade em realizar exames por parte do SUS, principalmente alguns tipos, para detectar alguns tipos de câncer? Assim, especificamente para o câncer de intestino. Que eu tenho um contato muito próximo por trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte, o exame de colonoscopia, que é o exame mais caro que a gente tem em relação a essa avaliação, ele não tem tanta dificuldade. Todavia, a gente sabe que existe sempre uma carência de profissionais especialistas, né? E com isso, mas é possível fazer colonoscopia pelo SUS? Porque chegou uma pergunta até em relação ao preço da colonoscopia também. Sim. Não, principalmente na Prefeitura de Belo Horizonte, a fila de pacientes aguardando colonoscopia, ela está aproximando de no máximo 2 meses de espera. Existe a colonoscopia sob regulação, que os pacientes com maior urgência são priorizados. Então, assim, Belo Horizonte está na crista da onda em relação à prevenção. Essa foi a pergunta da Maria Nicolau, do Bar Jaqueline, que ela queria saber se é um exame realmente muito caro. Então, agora, nem todas as prefeituras passam por essa realidade. Então, ela é daqui, de Belo Horizonte, Bar Jaqueline. Então tem jeito de fazer pelo SUS, sim. Pelo SUS, sim. O Edson Coelho, ele é lá de Cachoeira do Campo. Ele disse que gostaria de elogiar o programa, e agradecer a todos, a toda a equipe do Pense Saúde, a vocês que se dispõem a vir aqui responder as perguntas e mandar um abraço para ele e para a cidade dele. Um grande abraço para você, Edson. Um grande abraço para Cachoeira do Campo. Que bom que vocês estão nos acompanhando aí. Continue participando, inclusive mandando sugestões de tema que vocês gostariam de ver sendo debatidos aqui. Um abração para vocês. Elizabeth, do bairro Santa Rita, ela disse que a avó dela teve câncer de intestino, morreu, e ela gostaria de saber se isso pode acontecer com ela e como deve ser a conduta. Porque vocês explicaram, doutora Cântia, desse paciente de primeiro grau, por exemplo, pai, mãe, e no caso de avó? Também aumenta o risco. Quanto mais próximo o parentesco, maior a chance de ter. Quando a gente fala aí de um parente de primeiro grau, a gente pensa num aumento de 6 vezes mais risco de ter câncer do que o resto da população. Quando a gente está falando em graus mais afastados, como no caso da avó, essa porcentagem é um pouco menor do que essas 6 vezes mais, mas ela também tem um risco aumentado. E se a avó dela teve o tumor aí por volta dos 65 anos... 75 anos, então a idade dela começar, a prevenção do câncer de intestino dela é a partir dos 40 anos. Fez 40 anos sem sentir nada, tem que procurar o médico para fazer a prevenção do câncer de intestino. Já está sentindo alguma coisa, já tem que ir. Esse sentindo alguma coisa, aquele que vocês falaram. Sinais de alarme. Dor mesmo não é um dos sintomas, né? Sim, a dor abdominal tipo cólica, mas é aquela mesma história da alteração do hábito intestinal. Tem que ser uma dor que tenha mais tempo. Aí uns 30 dias com uma dor que sempre vem, que não alivia com medicamentos habituais, que está fora do período menstrual para as mulheres, né? Também é uma coisa que é um sinal de alarme que precisa ser investigado. Porque dor abdominal cólica é uma coisa bem inespecífica, né? Pode estar relacionada como uma todos série os sintomas de do câncer de intestino. Por isso que a gente tem que estar muito atenta, conversar muito sobre isso e procurar de qualquer forma mesmo que não esteja sentindo nada. A Fátima do Bar Floresta diz que já leu em 2 artigos que o ácido acetilsalicílico está sendo utilizado em tratamentos do câncer de intestino. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Na verdade, já teve vários artigos falando a respeito disso, o anti-inflamatório como uma prevenção. Mas só que os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios do acetilsalicílico acabam fazendo que o benefício não justifique. Né? E aí efeitos até em outros órgãos, né?
Exatamente, não necessariamente... Não no intestino, não vai dar... o intestino, igual a cisticerose do intestino, ele pode causar sangramento, certo? Pode causar isso tudo. Mas não se faz essa prevenção. Não é prevenção. Não é aconselhável. A Miriam, do bairro Diamante, ela disse que já fez colonoscopia há uns 2 anos, deu diverticulite, operou já de hemorroida e as fezes parece que saem com pus. Ela acha que está com hemorroida novamente e eu pergunto o que eu faço. Eu acredito que a principal ação que ela deve tomar é procurar o especialista novamente. O paciente que já operou de hemorroida pode ter esses sintomas podem estar relacionados a outras doenças anorretais, então eu acho que a principal arma que nós vamos ter aí é uma avaliação, um exame clínico apurado dessa paciente e, se necessário, a repetição da colonoscopia, dependendo dos sintomas e dos achados que nós tivemos no exame. Lá no primeiro bloco, você tinha comentado sobre o sangue que pode ser provocado por causa de hemorroida, por causa de fissuras, e o sangue das fezes que não é. Existe diferença de coloração, de aspecto, não? O que acontece? Com relação ao sangramento da hemorroida, normalmente é um sangue bem vermelho, a gente chama de sangue vermelho vivo. Mas o sangue, o tumor da parte final do intestino também sangra como a hemorroida. Então, sangue nas fezes é igual a avaliação do especialista, é igual a procurar uma consulta com um coloproctologista. Não fica tentando adivinhar se é isso ou se é aquilo. O seu médico vai te examinar, vai olhar e vai definir qual que é a melhor conduta para o seu caso. A Maíra, lá do Bar Castelo, a Maíra trabalha aqui com a gente. Ela está curiosa, ela gostaria de saber se suplementos alimentares, no programa na semana passada a gente até falou sobre suplementos alimentares, podem dar câncer, inclusive ela citou até os esteroides anabolizantes. No intestino, não. Não câncer de intestino? Não câncer de intestino. Inclusive, às vezes, a pessoa quer fazer uma reposição hormonal, ela fica com medo de fazer, porque vai dar câncer do intestino. Isso não, tem que ver da parte ginecológica, da parte de mama, da parte de ovário. Mas no intestino, nenhuma dessas substâncias vai aumentar o risco dela ter câncer. Certo. O que a gente já viu, muita associação dos esteroides anabolizantes é com câncer de fígado também. Né? Por causa do metabolismo. É onde ele é metabolizado, né? E sobrecarrega. E a pergunta da Vânia, que até que já foi respondida, é lá do senhor, depois ela até mandou se o exame de sangue oculto nas fezes tem a ver com o câncer de intestino, e vocês até já citaram que é um primeiro sinal para você continuar fazendo uma investigação, não é isso? Exatamente. Pode completar. É o primeiro artifício que nós vamos utilizar para abranger uma população maior e conseguir identificar aqueles indivíduos que precisam ser avaliados de maneira mais aprofundada. Tá certo. E depois até seguir em frente com essa investigação. Como é que está nosso tempo aí? Dá tempo, então, de cada um até fazer um comentário final. Vocês falaram muito de hábitos de vida e de alimentação. Lá no início do programa a gente falou que é muito frequente. Os locais mais frequentes de câncer de intestino: Minas Gerais, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. A alimentação está extremamente relacionada com o câncer de intestino. E eu falo por causa do Rio Grande do Sul, porque é um local que tem muito churrasco, muita carne, muita gordura saturada, enfim. Existe essa relação? Existe essa relação, exatamente. A região sudeste é a mais acometida tem mais frequência de câncer coloretal exatamente pelos hábitos que a gente chama os hábitos ocidentais de alimentação, né? Fast food, pouca fibra, pouco líquido. E é muito interessante, Márcia, salientar que cerca de 1/3 a 1/4 dos tumores de intestino, eles são preveníveis só com hábitos saudáveis de vida. E principalmente, ingesta adequada de líquido, alimentação rica em fibras e atividade física. Além disso, combater o tabagismo e a bebida alcoólica. À medida que você se alimenta de forma adequada e combate o sedentarismo, você combate também o sobrepeso e a obesidade, que são fatores de risco para o câncer coloretal. Olha que interessante, as mesmas medidas que você toma para prevenir o câncer de intestino, você previne também as doenças cardiovasculares.
olha como é que é uma coisa assim que a gente tem que incluir na nossa vida. E várias outras, né? Cardiovasculares e várias outras. Para a gente finalizar, alguma mensagem para deixar para o nosso telespectador? Sim, que a prevenção é a arma que a gente tem. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando, não, eu não tenho acesso à colonoscopia, eu não tenho acesso a isso, como que eu vou fazer minha prevenção? A principal coisa da prevenção, como a doutora Cântia já falou, é a prevenção primária. Então, se você faz bem a prevenção primária, certo? Provavelmente, quando você fizer a pesquisa do sangue oculto, que é um exame acessível a todos, você não vai precisar fazer a colonoscopia. Então, faça primeiro a sua parte. Tá certo. Algum recado final, doutor Bruno? Sim, eu acho que reforçar que a prevenção é o mais importante sempre e que a população que tem dúvida, se tem dúvida como prevenir o câncer, o que deve fazer, ela não se deve preocupar com especificamente o que ela deve fazer, e sim procurar os médicos da nossa rede de saúde pública. Os profissionais de saúde da família estão orientados de como e quais pacientes precisam de ser encaminhados para o especialista. Estou aqui mostrando o folder mais uma vez. E quando a gente fala, todo mundo fala, vou comer uma alimentação com muita fibra, igual você falou, todo mundo pensa nas fibras em pó, no que você acrescenta. E a fibra, na verdade, ela pode estar nos legumes, nas cascas, nas frutas, não é isso? Exatamente, nos cereais integrais são muito importantes, né? Tentar trocar essa farinha branca pela farinha integral. A nossa comida ela ficou muito produto industrializado, né? Só para finalizar, algum outro recadinho além do que eles já deram? Não, é isso. Prevenção é o que a gente tem, é a arma que a gente tem para combater o câncer de intestino. Agradeço muito a presença de vocês. Sucesso nessa campanha, né, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. E mineira. É da Sociedade Mineira. Agora porque vai brasileira e mineira. E na Regional Minas Gerais. Parabéns, bacana, obrigada. Vamos continuar fazendo parte dessa campanha, juntos na prevenção do câncer de intestino, pensando em saúde sempre. Esse nosso programa de hoje chegou ao fim, mas você pode rever terça-feira e quinta-feira às 5 da tarde, sábado às 9 da noite e domingo 11 da noite. E também pelo nosso site tvhorizonte.com.br a qualquer momento. Não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook, ficar por dentro dos temas do nosso programa e acompanhar também as fotos que às vezes eu coloco lá no meu Instagram em @marciahermeto. Obrigada pela sua companhia. Espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre!